Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui em Goiás, 16 horas e está muito quente. Na verdade está seco também. Eu acho que eu sofro muito mais por conta desse ar seco do que pelo calor. É o ar seco que me derruba. De toda forma, gente, hoje nesse vídeo nós vamos falar de economia política, particularmente da Rússia. Há muito poucos vídeos que tratam o assunto com seriedade e eu pretendo fazer isso agora. Mas antes de falar sobre economia política, vamos nos recordar da Maria da Conceição Tavares, segundo o qual não se come PIB. Eu quero deixar claro que eu não tenho vínculo com neoclássicos, eu não gosto de neoclássicos, eu desprezo profundamente neoliberais. Então vou fazer duas coisas antes de começar esse vídeo. Primeiro, considerando que a gente não come PIB, a nossa alma não vive de números, eu quero colocar para vocês umas palavras de Ernesto Sábato. Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro, o la forma en que una gallina pone un huevo, o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna. Niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece a la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Habrá leprosos, pero no había psicoanalistas. Yo no sé qué es peor, si leprosos o alienados. La lepra, al fin de cuentas, es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual y infinitamente más grave. En fin, esta es la clase de reaccionario que soy yo. Isto posto, antes de eu começar a minha caminhada de volta para o meu lar, para o meu barraquinho querido, eu quero explicar um pouco, eu não, o advogado socialista vai explicar para vocês o que é neoliberalismo. A teoria neoliberal de 1944, pós-Segunda Guerra, mas enquanto prática política dos anos 70, pós-Guerra do Vietnã, vem para tentar reanimar o capitalismo que estava em recessão. Diferente do liberalismo clássico do século XVII, não é só uma ofensiva contra a intervenção do Estado, mas uma rejeição completa às questões sociais coletivas. Defendem, na teoria, que o Estado tem apenas uma função, garantir o livre mercado. Na teoria, porque, na prática, neoliberais utilizam os mecanismos estatais da maneira que lhes é mais conveniente, ou seja, garantindo a construção dos seus monopólios privados. Austeridade fiscal, cortes em investimentos sociais, privatizações, especulação financeira, desregulamentação da economia, altas taxas de juros, baixos impostos para os ricos, para a sociedade em geral aumento do desemprego, da informalidade, da desigualdade, a precarização da saúde, da educação e da moradia. Com a crise do livre mercado, o Estado é chamado a intervir novamente. É como um pêndulo de um relógio. Pertinente sobre o que, mestre Leider? Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão dos monopólios. Em 1987, quando surgiu a primeira lista da Forbes de bilionários, eles não eram 100, acho que eram uns 90. Hoje o número de bilionários do mundo é de quase 3 mil. Quase 3 mil. Então, de 1987 até hoje, transcorreram-se 37 anos. O número de bilionários aumentou mais de 30 vezes. E a pobreza, vamos falar sobre a pobreza. Os ideólogos do capitalismo, eles mentem como se fossem bolsonaristas, como se não houvesse amanhã, mentem como se fossem crentes. Eles falam, o capitalismo salvou as pessoas da pobreza.
Cara, isso é tão desonesto e é tão burro que eu nem sei por onde começar. Minto, eu sei. Eles falam, o capitalismo tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza. Isso é uma mentira deslavada. E é fácil explicar por quê. Desse suposto bilhão que saiu da pobreza, de fato 1 bilhão de pessoas realmente saiu da pobreza. Mas não por causa do capitalismo. Porque 800 milhões deles vieram da China. Então, do bilhão que saiu da pobreza, 800 milhões saíram da República Popular da China. 50 milhões saíram da República Popular do Vietnã. Então, 850 milhões vieram de países socialistas. Os outros 150 milhões vieram essencialmente de políticas de esquerda adotadas por países como o Brasil. Esquece a miséria que esse país ficou após Bolsonaro. Pensa na quantidade de gente que os governos Lula e Dilma tiraram da miséria, da fome. O Bolsonaro e o Temer voltaram o país para o mapa da fome. Mas o Lula tirou. Então, do bilhão de pessoas que saiu da pobreza, nenhuma delas foi por causa do capitalismo. O capitalismo fez aumentar o número de bilionários. Na verdade, as políticas de esquerda tiraram muito mais que 1 bilhão de pessoas da pobreza. O problema é que no balanço geral, as políticas de direita colocaram muita gente. Então o resultado final é que apenas 1 bilhão de pessoas no século saíram da pobreza. Porque líquida, porque uma quantidade enorme foi colocada nela. Eu vou dar como exemplo os Estados Unidos e a Europa. Os Estados Unidos hoje tem 12% da sua população em estado de insegurança alimentar, que passa fome, que não tem certeza se vai conseguir comer no dia seguinte. Podemos usar essa como uma métrica para a pobreza. Independe de moeda, independe de qualquer coisa. Se a pessoa não tem segurança que vai comer, se a pessoa passa fome, ela é pobre. Tipo, muito pobre. Correto? É uma ótima métrica. Não depende de câmbio, não depende de taxa de juros. É uma coisa que pode ser palpável. Tendo isso como referência, Estados Unidos 12%, você sabe qual que é o valor da Índia? 13%. A Índia tem 190 milhões de pessoas passando fome. Só que a Índia tem 1 bilhão 470 milhões de habitantes, né? E os Estados Unidos 335 milhões. Se a gente vai no percentual, o percentual de pessoas em insegurança alimentar e fome nos Estados Unidos é 12% e da Índia 13%. Ah, mas e a pobreza na Índia? Então, quase igual a dos Estados Unidos. Só que uma é escancarada e a outra é escamoteada. Por isso que você tem a ilusão de que os Estados Unidos, em que pese 600 mil pessoas sem teto, 120 mil pessoas desvividas por overdose de opioides, 50 mil desvividas por alto homicídio, que mostra uma sociedade doente, no nível descrito por Ernesto Sábato. Os Estados Unidos são uma sociedade doente, profundamente empobrecida. Eu não posso mostrar as imagens de Los Angeles, de Detroit, porque a última vez que eu fiz isso eu ganhei strike. Então não quero perder meu canal de bobeira, mas é só vocês procurarem. Detroit Street, LA Street, Philadelphia Street. Veja como é que está a pobreza nas cidades dos Estados Unidos. Como é que está a miséria nos Estados Unidos. E aí vocês verão a quantidade de gente que o capitalismo tirou da pobreza. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm mais de 800 bilionários. Então, como pode um país empobrecer tanto e ter tantos bilionários? Ué, é exatamente por ter tantos bilionários que o país empobreceu. A lógica do capitalismo, esse tecnofeudalismo feudal, é exatamente essa. Construir bilionários, e esses bilionários se sustentam com a renda tirada das pessoas. Não dá para você produzir dinheiro para todo mundo. O que você tem que fazer é distribuir a riqueza.
E o neoliberalismo faz exatamente o contrário. Usa o Estado para enriquecer os ricos, tirando dinheiro dos pobres e da classe média. Veja o Brasil. Metade do orçamento público é para pagar juro da dívida. Tudo que o Brasil arrecada, metade vai para pagar especulador. Eles gostam de falar que o imposto está alto. Não, o imposto não está alto, o imposto está mal aplicado. Metade dele é gasto, enchendo o de bilionários de dinheiro. Quer dar um exemplo? A Rede Globo de televisão. Família Marinho tem 15 bilhões de reais em título da dívida pública, para colocar em título da dívida pública. Isso quer dizer que cada ponto percentual que a taxa Selic aumenta sem fazer absolutamente nada, eles colocam os brasileiros para pagar 150 milhões de reais para eles. Cada ponto percentual que a taxa Selic cai, os brasileiros deixam de pagar 150 milhões para os donos da Rede Globo. Por que a Globo é tão obcecada com juro? E aí vocês acham que o Roberto Campos Neto, cachorro, você não fica esperto pra você ver não. O prefeito tá transformando vocês em sabão, hein? Então quando você acha que o Roberto Campos Neto fala que crescimento econômico é ruim para a economia, então, né? É ruim para quem? O pleno emprego é ruim para quem? Para Globo. Os patrões. Porque aí as pessoas podem escolher condições de trabalho mais dignas, podem escolher não trabalhar os 6 por 1. Elas podem escolher emprego que trata eles melhores, que tem mais garantias, certo? E isso é ruim para a economia. Mas o Roberto Campos Neto não faz isso só porque ele é um liberal, não. Ele sabe que ele vai ter que sair do Banco Central. E aí, o que vai ser da vida dele? Bom, ele está garantindo, cada vez que ele aumenta um ponto a taxa Selic, ele está garantindo 150 milhões de reais por ano para os donos da Globo. O Brasil tem a segunda maior taxa de juro real desse planeta, descontada a inflação. Só o México tem uma taxa de juro real mais alta do que a nossa. Só o México. E quem ganha com isso? Por exemplo, a família Marinho. A lógica do capitalismo tecnofeudalista é construir monopólio. Veja, aqui ó, a energia elétrica foi privatizada pelo senhor Ronaldo Caiado. A companhia de distribuição de energia foi privatizada. Qual que é o sentido de privatizar uma companhia elétrica monopolista? Se fosse um regime de concorrência, ok. Mas não é concorrência, é um monopólio. Quer dizer que as pessoas não têm escolha. Elas simplesmente não têm escolha. Não tem outra empresa que fornece energia pública além da Equatorial. Elas não têm escolha nenhuma. Se a Equatorial aumenta as tarifas, o que as pessoas podem fazer? Se a Equatorial diminui a qualidade do serviço, o que as pessoas podem fazer? Se ela manda trabalhadores embora e não faz a manutenção, o que as pessoas podem fazer? Nada, nada, porque é um monopólio. A diferença é que o que era um monopólio público e podia ser cobrado politicamente, agora é um monopólio privado, do qual você não pode fazer nada. É muito fácil ganhar dinheiro assim. É só não investir. Continua cobrando a mesma coisa. Na verdade você aumenta, mas mesmo se você continuasse cobrando a mesma coisa, você ganharia muito mais dinheiro. Manda metade dos funcionários embora, deixa de realizar manutenção, investimento, e as pessoas vão ter que pagar você entregando o serviço ou não. O serviço sendo bom, elas não têm escolha. Então privatizar monopólio é uma picaretagem que enriquece as pessoas. Quando privatizaram a refinaria de Salvador e a refinaria de Manaus, o preço dos combustíveis na Bahia e no Amazonas evidentemente sumiu. Por que subiu? Porque é um monopólio. Eles podem subir. O que as pessoas vão fazer? Vão andar 1000 quilômetros no Amazonas e pegar gasolina no Pará? É o que elas vão fazer? Elas vão sair de carro de Salvador e ir até Aracaju comprar gasolina? Ou descer até o Espírito Santo? Não tem o que fazer. Privatizar monopólio
É uma picaretagem, político picareta faz isso. E é isso que explica os bilionários. É isso que explica os bilionários, a construção de monopólios. Veja, a Amazon é um monopólio. O que a Amazon faz? Nada, nada, ela não faz absolutamente nada. Ela intermedia. Nem vender ela mesma, ela vende. A maior parte das vendas é feita por empresas ou pessoas associadas, ou seja, que estão pagando para trabalhar para a Amazon. Os que trabalham para a Amazon mesmo, os entregadores, que é o emprego que sobrou, são, no modo geral, muito mal pagos. Os trabalhadores de aplicativo, muito mal pagos. É isso, monopólio. Os monopólios permitem a alguns, uma casta, se tornar bilionário à custa de todos os demais. É por isso que a miséria aumenta, a pobreza aumenta, a desigualdade aumenta e o número de bilionários também aumenta. As duas coisas estão interconectadas. Entendido isso, compreendido isso, que é o básico, agora sim, nós vamos ter aquele intervalo comercial de 20 segundos e vamos explicar um pouco de economia política da Rússia. Agora vamos falar da Rússia. À medida que a gente entrou no novo milênio, as rivalidades do Império já estavam se intensificando e novamente, após a breve pausa que o saque da Rússia proporcionou no começo dos anos 1990. Agora que Beijing estava reduzindo suas reservas em dólares em favor de euros e ouro, Washington precisava urgentemente de novos sumidouros para o seu dólar e aliviar um pouco o bombeamento direto dos seus mercados ativos. Inclusive, para que eu terminar essa parte aqui, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do financiamento externo da economia dos Estados Unidos. Uma das coisas que jogou o país no precipício. Vamos lá. O alimento por petróleo de Saddam Hussein, com a União Europeia e a França em particular, estava pronto. Ajudou tanto a abastecer mais petróleo no petrodólar, quanto a reafirmar sua suzerania sobre a União Europeia, enquanto esperançosamente desvalorizava as reservas chinesas de euro. Eles então responderam a esse CEO da China com o Afeganistão. Com o Iraque já derrubado, a ideia era isolar todos os principais polos asiáticos do poder. São China, Rússia, Índia e Irã. De fato, o 11 de setembro, a legislação correspondente, em vez da proclamada guerra ao terror, teve nisso o seu objetivo. Enquanto isso, outra questão voltava a mostrar a sua feia cabeça e atingia a massa crítica. Lembre-se daquela comunidade empresarial indisciplinada. Bom, à medida que seus centros de produção e base de clientes se mudaram para o leste, para a Ásia, seus interesses seguiram o exemplo e, portanto, suas lealdades e incentivos de fidelidade. À medida que o novo século surgiu, também surgiu um novo veículo de investimento, o ETF. Preste muita, mas muita atenção nessa parte. Foi vendido como a democratização do mercado de ações, permitindo o investimento no varejo online imitar grandes fundos tradicionais sem as restrições de entrada e saída e a alta estrutura das taxas de administração que o caracterizava. Você deve realmente surtar sempre que um chefão da grana lhe entregar doces. De acordo com o nome Prince, assustadoramente astuta, o comprador de um ETF efetivamente transfere seus direitos de voto. Gente, foi assim que empresas como a Vanguard e BlackRock surgiram e dominaram o mundo. As ações subjacentes e os gestores do fundo, que por sua vez são controlados por patrocinadores, eles próprios detidos por um punhado de potências titânicas de investimento, cujos ativos combinados hoje superam os 20 trilhões de dólares, metade disso detida apenas pela BlackRock e outro quarto pela Vanguard.
Quanto mais o mercado de ETF cresce, mais o direito de voto dessas entidades sobre as decisões e estratégias corporativas passa para essas megacorporações. Elas são pagas por isso pela ganância animada dos investidores de varejo, os mesmos que reclamam do 1% mais rico do mundo, por meio das taxas de administração dos fundos e sem capital próprio, em risco por suas escolhas de voto, porque está administrando dinheiro dos outros. À medida que a popularidade do ETF se espalha e mais tarde é impulsionado pelo investimento direto dos bancos centrais, o protocolo de Kyoto finalmente ganhará força econômica, assim como as agendas do WEF sobre energia verde, cultura corporativa LGBTQ, etc. A ideia, tanto quanto posso dizer, repousa sobre uma premissa essencial. A tecnologia trouxe a humanidade. Trouxe as elites. Vocês se lembram daquele vídeo em que eu coloquei o sábado falando exatamente sobre isso? Então, mas nós não estamos falando de quaisquer elites, mas especificamente da variedade ocidental. Há um status divino que lhe permite, não você, construir o mundo de sua escolha e criar o tecido da realidade como eles acharem conveniente. Pelo menos, tanto foi gasto na promoção dessa imagem onipotente quanto foi gasto em guerras e subversão estrangeira. Não é de admirar que metade do mundo ou mais, em todas as classes e populações, tenha caído sob o feitiço sem perceber que a exibição de um poder há muito depende de um certo privilégio exorbitante, que de pobreza tecnológica ou conhecimento científico, proeza tecnológica, perdão. Fascinante o alto apagamento da memória de como esse privilégio se construiu. Primeiro, a imposição da reserva do dólar com respaldo de 2/3 das reservas mundiais de ouro. Depois, a sua substituição gradual por um poder militar esmagador. É aquilo que eu disse, o poder dos Estados Unidos reside na capacidade de chantagear países a obrigar eles a usar o dólar. Tanto que o ex-presidente, candidato a presidente Trump, falou que vai sancionar os países que se recusarem a usar o dólar. Quer dizer, ele deixou isso explícito, mas os Estados Unidos fizeram isso. A guerra contra o Iraque foi porque o Saddam Hussein estava vendendo petróleo em euro. Eles destruíram a Líbia porque ele propôs construir uma moeda africana lastreada em petróleo e ouro. Então, os Estados Unidos, desde 1974, eles obrigam os países do mundo a utilizar o ouro. Essa é a verdade. Mas vamos lá. À medida que as pepitas amarelas eram lançadas aos bárbaros para defender a emergente fortaleza de papel, isso foi se ampliando. Quão dócil é a adoção generalizada do MMT pela academia para coibir o flagrante sequestro da economia mundial, teoria monetária moderna, e a pretensão autoindulgente de realizar um grande reset sem ouro. Certo? Então, assim, eu gosto da teoria monetária moderna, mas eu não levo ela tão a sério, não, gente. Não levo mesmo, porque querendo ou não, ela é pós-clássica. Certo? Então, estão pensando em fazer um grande reset para resolver a questão da dívida. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso é uma estupidez. De repente, um urso revigorado jogou suas patas pesadas na Síria e na Crimeia, quebrando o ímpeto da guerra ao terror. Seguiu-se um longo período de atrito mútuo onde o Ocidente estava ocupado, elevando o preço dos ativos e fomentando intervenções estrangeiras cada vez mais impotentes, enquanto a Rússia e a China consolidavam sua base. Eu amo a Elvira Nabiullina, presidente do Banco Central da Rússia. Ela é a minha querida. Se eu me casasse com um banqueiro central, ela seria escolhida. E se Putin é o pai da Rússia moderna, então Elvira Nabiullina é a mãe, ferozmente protetora. Seu manejo do ataque ao rublo após a intervenção na Crimeia foi verdadeiramente heróico. Quase posso ouvir os gritos estridentes de todos os seus pirralhos, o público, a classe empresarial, a academia, a mídia e o governo, para baixar as taxas e abrir a torneira de dinheiro. Se ela tivesse caído sob a pressão, como todos desde Volcker, se ela não tivesse aumentado as taxas de juros para 17%, o rublo teria sido irrevogavelmente quebrado. Toda a economia teria carregado uma dívida insustentável que desencadearia a conhecida tendência hiperinflacionária comum aos vassalos do dólar, que se tornam, abre aspas, desonestos, sem entender o jogo do dinheiro. Zimbábue, Venezuela, Turquia, Argentina, o que aniquilaria as conquistas de Putin em todas as frentes. Em vez disso,
Ao permitir que negócios inviáveis focados no Ocidente falhassem, os recursos financeiros puderam fluir para a produção local, para o desenvolvimento industrial, comercial e da infraestrutura da Rússia e empreendimentos no sentido leste e do sul. Como resultado, a economia se limpou dos pesos mortos obsoletos, de dívidas inservíveis e excessivas, e a disciplina dos negócios foi imposta, deixando-a enxuta e mesquinha, pronta para enfrentar qualquer futuro difícil. Uma vez que o último dólar e euro traiçoeiro deixaram o espaço da Rússia, o rublo se estabilizou. As taxas de juros se normalizaram lentamente. As reservas de dólar, agora mantidas no mínimo restrito para cobrir as necessidades comerciais, isso em julho de 2022, agora reduzidas a zero, enquanto reservas gerais rapidamente recuperavam todas as perdas. Claro que algumas dores de curto prazo em certos setores aconteceram, mas vale a pena no longo prazo. Não é à toa que Putin hoje pediria a ela outro mandato. Observe que foi ele que pediu, não ela. Então, né? O que é engraçado, aqueles que a acusam de atlanticismo parecem ter perdido completamente a noção de que suas políticas seletivamente forçaram precisamente aqueles negócios de tendência ocidental, enquanto protegiam os eurasianos e os patriotas. Alguns a reprovam jogando nas mãos do FMI essa pessoa admirável, mas ela manteve o Banco Central russo livre de seus empréstimos predatórios, mantendo assim a Federação Russa a salvo da influência coercitiva. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil não deve nada para o FMI, é o FMI que deve para o Brasil. Mas Roberto Campos Neto, que o demônio tem algum dia, ele segue políticas neoliberais, sem nenhuma necessidade, só para encher os bolsos da Globo, de banqueiros e especuladores de dinheiro. Bom, de toda forma, as políticas da Elvira são melhor descritas como clássicas, reconhecidamente com alguma permissão para algumas manobras sérias por conta do ambiente marcial ou extremamente hostil, próximo ou real, em que ela deve manobrar. É um país em guerra. Ou seja, ela se esforça basicamente para imitar um padrão ouro na ausência de tais circunstâncias. Mas, enquanto o corte Glaziev mergulhou completamente na teoria monetária moderna, a estrutura teórica que permite todos os abusos ocidentais, Elvira não fez isso. Certo? Eu não quero dizer isso com desrespeito. Não é pessoal. Eu mesmo não gostava da Biolina. Mas quem gosta de remédio amargo, digo, não os do tipo que o Guedes dá aos pobres para que fiquem miseráveis. E a Leitão diz que são bons, mas que nem curam nem vacinam. Antes de falar sobre a última parte, eu tenho que explicar uma mentira que o New York Times contou em julho de 2022. É complicado, porque para mentir, o jornal americano usa uma verdade. Isso é muita imprensa brasileira, né? Já sabemos com que eles aprenderam. Qual seja, manipula a conjuntura para mascarar a estrutura. Eu até fiz um vídeo para falar sobre isso. Vou colocar aqui para vocês. Olá a todos. Eu sei que é complicado a gente comentar o New York Times, né, pelo simbolismo que ele tem. Ele é uma máquina de mentira e propaganda, não do governo dos Estados Unidos, porque não interessa quem governa os Estados Unidos, nem se os Estados Unidos têm governo, isso não faz diferença. Ele é uma máquina de propaganda a serviço dos interesses que comandam os Estados Unidos, o interesse do capitalismo financeiro. Então, hoje, a notícia foi que o dólar, literalmente, para fazer uma tradução livre, o dólar está extremamente forte, derrubando as moedas do restante do mundo. Isso é verdade e, ao mesmo tempo, é uma mentira enorme. É mais ou menos como aqueles negacionistas que dizem que o avô tomou a vacina e morreu, mas não conta que foi de ataque cardíaco ou atropelado por um carro. Ou aquelas pessoas que negam o aquecimento global dizendo que num tal ano, num tal lugar, houve nevasca. Isso é burrice, isso é até burrice. Bom, o que aconteceu, mas no caso do New York Times não é burrice, é desonestidade mesmo. Eles mostram na matéria deles que o dólar se fortaleceu cerca de 1,5% em relação ao peso mexicano, cerca de 3% em relação ao dólar canadense, cerca de 6% em relação ao yuan chinês, valorizou em relação mais de 10% em relação ao won sul-coreano, uma valorização enorme, né? Agora está paritário com o euro,
né, uma valorização de uns 12%, uma valorização também muito grande, quase 13% em relação à libra esterlina, e destruiu o iene japonês, uma valorização de 18%. Então, isso é verdade, sim, mas se você reparar, os países que estão se lascando são os países que estão do lado dos Estados Unidos no conflito contra a Eurásia, contra a Rússia, certo? Em relação ao rublo, que aqui é o que nos interessa, no início do conflito era necessário 139 rublos para comprar um dólar, agora são necessários 57. Então, o dólar está se valorizando? Sim, diante de economias fracas que escolheram apoiar os Estados Unidos, ou resolveram ganhar com isso. O fato é que essa explicação acabou me obrigando a outra, também de julho de 2022, porque conforme o gráfico do New York Times mostrou, não foram só as moedas de países aliados dos Estados Unidos que sofreram desvalorização, mas também a moeda chinesa, e eu vou tentar explicar isso. Mas como assim, Leider, ganhar com isso? Como economias podem ganhar tendo a sua moeda desvalorizada? Eu estou falando especificamente da China. Quer dizer, o rublo vale hoje o dobro do que valia no começo do conflito, certo? O rublo valorizou 100% em relação ao dólar, em relação ao início do conflito. Ok, mas por que o yuan caiu quase 6%? Qual que é a vantagem disso? Porque eu disse, as economias que tiveram suas moedas desvalorizadas foram aquelas economias que escolheram apoiar a OTAN, o Oeste coletivo, o tal bilhão de ouro que o Putin ironiza, ou o mero 10% da humanidade que a mídia chinesa joga na cara, certo? Estados Unidos, Europa, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul. Ok. Por que o yuan caiu? Ora, é simples. A China é uma economia exportadora. Quando uma economia exportadora tem a sua moeda desvalorizada, fica mais fácil para as economias importadoras, no caso os Estados Unidos, comprar a mercadoria delas. Então, basicamente, o que a China está fazendo, e o Banco Central chinês não moveu uma paia sobre isso, é desvalorizando a própria moeda para aumentar as exportações para os Estados Unidos. É uma economia em crise. O país está numa situação econômica horrível. Para eles continuar comprando mercadorias chinesas, ou os chineses reduzem o preço, isso seria ruim, ou simplesmente desvaloriza a moeda como um todo, o que beneficia todos os exportadores de uma vez e força os Estados Unidos a comprar ainda mais da China, que é um país que eles hostilizam, certo? Mas não tem opção. Os Estados Unidos praticamente não tem mais indústria. Tem que comprar da China. E a China está vendendo e ganhando dólar dos Estados Unidos enquanto isso. Por isso o yuan teve essa desvalorização. O renminbi, o nome da moeda não é yuan, é renminbi. Mas antes da gente voltar para a Rússia, vamos mostrar os Estados Unidos. Olha o total da dívida só do governo federal. 34,7 trilhões de dólares. Cada cidadão deve em média 103 mil dólares, meio milhão de reais, e cada contribuinte 266 mil dólares, cerca de 1.340.000 reais. É uma dívida absolutamente impagável. A dívida que correspondia a 34% do PIB em 1980, cerca de um terço do PIB, passou para 58% do PIB em 2000, cerca de 3,5% do PIB. E agora ela é de 122% do PIB. Mas como ela cresceu tanto? A pergunta é quem se beneficiou com isso? Vamos falar brevemente sobre esse assunto. Duas questões. A primeira é que os Estados Unidos se transformaram de uma economia produtiva em uma economia rentista. Olha o total da dívida dos Estados Unidos. Quase 100 trilhões de dólares, 99 trilhões 956 bilhões de dólares, crescendo 1 milhão de reais por segundo. A dívida alimenta a economia dos Estados Unidos, porque a dívida é uma ótima maneira de você extrair a riqueza dos outros. Essa dívida de 100 trilhões não foi o suficiente. Se vocês repararem aí, vocês vão ver uma coisinha chamada, tá vendo? Derivativos, em verde à direita, no canto superior. Os derivativos representavam 90 trilhões de dólares no ano 2000. Hoje, 624 trilhões de dólares. A economia mundial não é suficiente para pagar isso. Não é suficiente. E tem um problema extra no caso da economia dos Estados Unidos.
a forte dependência do exterior. Para vocês terem uma ideia, no artigo seminal do David P. Morgan, ele deixa claro que os Estados Unidos têm uma exposição a financiamento externo de mais de 40 trilhões de dólares. E agora a gente volta para a Rússia. Isso quer dizer que os estrangeiros detêm 40 trilhões de dólares em divisas, imóveis, ações dentro dos Estados Unidos, sendo que o PIB dos Estados Unidos é de 27 trilhões. Traduzindo, os estrangeiros têm 1,5 vezes o valor do PIB dos Estados Unidos. Isso quer dizer que na hora que a Arábia Saudita, o Japão ou a China quiserem destruir os Estados Unidos, eles destroem. A China tem cerca de 700 bilhões de dólares em títulos da dívida americana. E não vou falar em títulos imobiliários, ações, depósitos, não, só em título da dívida americana. Se os Estados Unidos, de repente, forem obrigados a recomprar esses 700 bilhões, considerando o déficit deles de quase 2 trilhões, eles vão quebrar imediatamente. A exposição que o Japão tem é ainda maior. Quer dizer, se o Japão resolvesse desfazer de títulos americanos, a economia americana quebra. Os árabes, no conjunto, também tem cerca... Não, na verdade, os árabes têm trilhões de dólares, porque eles não têm só título da dívida pública americana. Eles têm ações, imóveis, todo tipo de exposição dentro da economia dos Estados Unidos. Se eles venderem os ativos, os Estados Unidos simplesmente quebram. Porque só esse ano os Estados Unidos têm que lidar com 8 trilhões de dólares para pagar, para recomprar a dívida. O pagamento de juros dos Estados Unidos ultrapassou $1 trilhão. Como? Se a arrecadação é só de 4,7 trilhões. Como é que eles vão dar conta disso? Eles estão... A dívida dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, aumenta $1 trilhão a cada 100 dias. Vocês têm noção do que é isso? 5 trilhões de dólares a cada 100 dias? É R$1 trilhão a cada 3 semanas. Nenhum país sobrevive devendo tanto e tão exposto a países que estão se tornando inimigos. A Rússia fez o exato contrário. Sem essa de teoria monetária moderna. Gente, eu sei que é fofo, eu mesmo defendo alguns pontos, mas teoria monetária moderna é basicamente o que quebrou os Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos não estão quebrados tão, eles estão quebrados sim. Só que eles estão se comportando como esse inseto aqui, só um momento. As imagens mostram o bicho andando sobre a vegetação, com parte do corpo em decomposição. A causa da anomalia é um parasita que é capaz de infectá-los e comandar o comportamento deles até a morte. Um inseto zumbi. Ao mesmo tempo em que não está vivo, também não está morto. Um grande número de fungos controladores de mente leva os insetos a assumirem os comportamentos mais estranhos para espalhar seus esporos e infectar mais insetos para sobreviver. Sem querer, a inteligência artificial que produziu essa coisa irritante nos deu a dica. O sistema financeiro, os banqueiros, os financistas, são como esse fungo parasita. Eles dão a impressão que o corpo econômico está vivo, mas ele não está, ele já está morto. A economia dos Estados Unidos não vai quebrar. Ela está quebrada. Ela está tão viva quanto esse percevejo que vocês viram. Entende? A economia dos Estados Unidos está morta. Infraestrutura já era. Base industrial já era. Tecnologia periclitante. A população está sendo reprimida pelo próprio governo. O governo está esmagando a própria população para defender a nação estrangeira. É um sintoma político de uma profunda decadência econômica. Um país que tem uma dívida de 100 trilhões de dólares, 640 trilhões em derivativos, está exposto em 1,5 vezes o valor do PIB a países estrangeiros. Essa nação está morta. Estados Unidos já eram. Ah, mas gente, é um inseto que vocês viram. Zumbi. A mídia, poder militar que ainda resta, né? Tudo faz dar a impressão que a economia dos Estados Unidos está viva. Mas ela morreu.
Entendeu isso? E aí nós voltamos para a Rússia. Por não ter caído no conto da sereia da teoria monetária moderna, por não ter seguido essas bobagens neoliberais, mas ter mantido uma rigidez de aço aos princípios econômicos clássicos, Elvira Nabiulina salvou a Federação Russa. Eu amo o Glaziev, mas tem seus limites na teoria dele. Certo? E os limites foram colocados pela prática da administração Nabiulina. O presidente Vladimir entendeu isso. Uma coisa é uma coisa, Sergei Glaziev para a economia de guerra, destruiu o dólar, porque ele entende o princípio da teoria econômica, da teoria monetária moderna. E ele sabe o que é difícil, né? Sabe que dá ruim, que vai levar o país para o buraco. Levou. Em resumo, o que aconteceu foi o seguinte: ele usou a teoria econômica moderna para destruir a economia dos Estados Unidos, porque entendeu como ela funciona, e a Nabiulina para fortalecer a economia russa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu quero ver se eu faço mais vídeos sobre o tema. Quer falar sobre a China, sobre o Irã, sobre a República Popular Democrática da Coreia e sobre a Arábia Saudita. Muito obrigado.